Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre evapotranspiração, um fenômeno muito importante dentro do contexto da hidrologia. Nesse vídeo eu apresentarei alguns conceitos básicos sobre esse conteúdo para que vocês consigam realizar as tarefas da semana. Bom, a evapotranspiração é a principal perda de água dentro do ciclo hidrológico e ela tem uma importância muito grande, sobretudo do sistema de cobertura vegetal ou da superfície de modo geral que há dentro de uma bacia hidrográfica. Então, é a principal forma com que a água passa da superfície para a atmosfera em forma de vapor. Quanto à importância ainda, nós temos, por exemplo, dentro de uma bacia hidrográfica, a principal entrada de água na forma de precipitação e a principal saída, grosseiramente falando, é na forma de evapotranspiração ou evaporação mais a transpiração pelos vegetais. E aí, a sobra ou resultante desse balanço será a vazão de um curso d'água, que nós veremos mais para frente. Então, em bacias com espécies florestais mais desenvolvidas, como por exemplo essa que a gente apresenta aqui na parte inferior direita do slide, aqui nós temos, por exemplo, povoamentos de eucalipto, circundadas áreas de preservação dos rios. Então aqui, consequentemente, haverá uma evapotranspiração muito maior do que em uma outra área em que houve o corte raso dessa vegetação. Consequentemente, aqui vai favorecer maior a perda de água, enquanto que aqui uma menor perda de água. Nessa microbacia aqui, se nós formos fazer o balanço hídrico, haverá uma vazão maior momentaneamente com a retirada dessa cobertura florestal. Ao longo do tempo, haverá uma infiltração menor e aí, consequentemente, poderá ter vazões menores. Sobre esse assunto, a gente pode marcar um outro momento, porque tem bastante contexto aí que a gente pode abordar. Então, a precipitação é a principal entrada e a evapotranspiração vai ser a principal saída. A sobra disso tudo é a vazão de um curso d'água, grosseiramente falando. Mas detalhes estão nas descrições do slide. Então, algumas definições, por exemplo, da evaporação é o processo que a água ela se perde numa superfície líquida, uma superfície livre ou úmida que sai para a atmosfera. Essas moléculas de água, antes que tenham uma temperatura de ebulição, elas vão acabar sofrendo agitação por uma energia aplicada ali, provavelmente a energia do próprio Sol, e aí elas vão acabar sendo perdidas. A evaporação ela é muito estudada no âmbito de lagos e lagoas, ou superfícies que estão mais livres, enquanto que a transpiração ela está relacionada diretamente à ação fisiológica dos vegetais, porque ocorre a transferência de água dentro da estrutura foliar por meio dos estômatos, né? Então, a soma dessas duas é o que a gente tem evapotranspiração. Como, por exemplo, aqui, a água que ainda está na superfície do vegetal, com os primeiros raios solares ou a infusão ali de alguma energia, ela se evaporará. Então, logo depois do final de uma chuva ou um sereno que ocorreu à noite, essa água que está em cima da superfície, ela vai ser perdida por evaporação. Por outro lado, aplicando uma energia ainda maior, a água que está dentro da estrutura do vegetal, ela vai ser perdida passando por meio dos estômatos, passando dessa estrutura para a atmosfera. Então, nós teremos aí a transpiração. Em um primeiro momento, a evaporação, e assim que continua a energia sendo aplicada, terá a evapotranspiração. E aí, esse vegetal ele vai perdendo água, e à medida com que essa água vai sendo perdida, ele vai retirando a água do solo.
Então, essa definição de evapotranspiração é um processo simultâneo de transferência de água para a atmosfera por meio da evaporação da água do solo e da vegetação úmida, como eu expliquei, e por transpiração. É um processo contínuo aí. Alguns fatores que estão relacionados a fatores climáticos. A radiação solar, ela é a principal forma aí de incidência direta de energia sobre a superfície, fazendo com que essas moléculas de água elas saiam de um ambiente para outro. A temperatura da superfície, essa temperatura ela vai modificar a energia cinética aí das moléculas e vão escapar dessa superfície, porque vai acabar acontecendo uma colisão entre elas. A relação entre a temperatura e a umidade do ar, quando a gente fala relação de temperatura e umidade do ar, a gente está falando em umidade relativa do ar, porque à medida que a temperatura aumenta a disponibilidade de reter o vapor d'água na atmosfera. Então, essa relação aumentando a temperatura do ar, esse ES da equação aqui aumenta, diminuindo a umidade relativa. Então, a umidade ela é relativa porque ela está em relação à capacidade da atmosfera em reter vapor d'água. A umidade relativa do ar, ela é a principal, digamos assim, a principal fonte de demanda evapotranspirativa da atmosfera. Porque a água vai sair de uma superfície para a atmosfera se essa atmosfera tiver uma capacidade maior de receber água. Então, por exemplo, aqui, para uma dada temperatura, quanto mais seco o ar, maior será a sua capacidade de absorver água. A cada 10 graus de elevação da temperatura, a pressão de vapor de saturação praticamente dobra. Então, a demanda evapotranspirativa vai ser muito maior enquanto a gente tiver uma umidade relativa do ar mais baixa. O ar vai estar mais suscetível a receber essas moléculas de água que estão sendo perdidas. Um outro fator também é o vento, que o vento vai acabar deslocando essas moléculas por difusão, então ele vai acabar arrastando essas moléculas de água num movimento turbulento, então vai favorecer a perda de água também dos vegetais e das superfícies. Quanto aos fatores relacionados à planta na evapotranspiração, os aspectos fisiológicos. Algumas plantas elas têm uma capacidade maior de reter água, né? Então, isso aí vai estar relacionado, por exemplo, aos mecanismos de fechamento dos estômatos, né? Nas horas mais quentes do dia, por exemplo. A espécie relaciona-se também à estrutura da arquitetura da folha, a resistência da perda de água, etc. Por exemplo, os cactos que têm as folhas maiores, mais redondas, com menos reentrâncias, eles apresentam menos perda de água do que uma planta que tem muito folha, muito pequena, porque aí ele pode acabar perdendo mais água, porque tem uma área de superfície foliar muito maior. O coeficiente de reflexão, ou seja, o albedo, quanto mais clara for a cor da vegetação, mais ela vai refletir os raios solares. Por outro lado, quanto mais escura for a cor da vegetação, menor será a reflexão e maior será essa RN. Maior vai ser a capacidade dela absorver energia solar e aí ela poderá transpirar mais. O estádio de desenvolvimento, ou seja, o tamanho da planta. A gente fala assim porque em casos de culturas
culturas brancas, por exemplo, que tem um crescimento mais rápido, então ela vai ter uma demanda, uma evapotranspiração diferente ao longo dos seus estádios. A profundidade do sistema radicular, quanto mais profunda for o sistema radicular, as raízes da planta, mais longe ela vai buscar água e aí maiores poderão ser as perdas de água daquele local que ela está. Então, algumas definições básicas dentro da evapotranspiração. Nós temos a evapotranspiração potencial. A evapotranspiração potencial é a evapotranspiração máxima, ou seja, é a perda de água por evaporação e transpiração na superfície natural, que esteja totalmente coberta e com água no solo próximo à capacidade de campo. Então, a evapotranspiração será a máxima possível, a que atenda ali em todas as condições ali o potencial. Nós temos também a evapotranspiração de referência, que seria uma referência com base em uma superfície cultivada com grama, geralmente gramas batatais, com crescimento ativo, cobrindo totalmente o solo e sem falta de água. Essa evapotranspiração de referência, ela nos dá que, a partir dela, a gente pode calcular a evapotranspiração para algumas culturas. A evapotranspiração real seria a evaporação e a transpiração em condições reinantes, ou seja, de atmosfera e umidade do solo, de uma condição real. Então, a nossa evapotranspiração real, ela é menor ou, no máximo, igual ao potencial, que seria a máxima. Tá? Então, o que é a nossa evapotranspiração de referência, o nosso ET0? É uma cultura de referência, sem restrição hídrica e com albedo albedo é a taxa de reflectância em torno de 23%, né, numa condição ali comum. Tá? Então, é a grama que eu já tinha explicado sobre ela, nessas condições de ET0, com albedo ali. Tá, ok? E a nossa evapotranspiração real? A nossa evapotranspiração real será menor ou igual que a potencial. Né? Quando não há restrição hídrica, a nossa real será no máximo igual a potencial. Tá? E aí, nós temos a relação de evapotranspiração potencial, né, e a nossa evapotranspiração real, tá? Nas condições atmosféricas e tal, detalhadamente ali. Um conceito muito interessante também é a evapotranspiração de oásis. O que é isso? Geralmente, nas áreas cultivadas e irrigadas, em regiões que têm um clima bem árido, aquele local ali, ele terá um efeito de borda muito grande. Por quê? A área mais próxima à área seca, ela perderá muito mais água do que o interior dessa plantação. Então, nós temos ali um efeito varal. Por quê? Porque há uma perda de água muito grande. Tá? Então, como eu já tinha apresentado, a evapotranspiração da cultura. Nós precisamos ter algo de referência para que seja calculado com um coeficiente Kc a evapotranspiração da cultura. Então, para cada tópico, para cada cultura, ela terá um Kc diferente, que multiplicado pelo ET0, que é a nossa referência, nós teremos a evapotranspiração da cultura. Por exemplo, aqui, à medida que vai se passando o estádio dessa cultura, logo no início, o Kc dela vai ser pequeno, em torno de 0,4 a nossa referência. Quando ela chega no estádio médio, ela poderá ser um pouquinho maior que a nossa referência, em torno de 1,2, ou seja, 20% maior, até chegar no final da cultura, como por exemplo milho, feijão, soja, por aí vai,
E no estágio de maturação ele vai perdendo água, porque essa cultura vai secando. Então cairá drasticamente o KC novamente. Então, alguns KCs de valor para a cultura anual, não é? Então ela começa pequeno, aumenta, chegando ali o estágio intermediário e depois diminui. Por outro lado, uma cultura perene, como por exemplo o café, ele cresce, depois ele se mantém no estágio de maturidade, devido a alguns fatores relacionados à planta. Então, comparação de alguns estádios com algumas culturas. Culturas anuais tem uma diferença um pouco maior e logo no início, na meia estação, elas apresentarão um KC bem maior. Enquanto, por exemplo, árvores, que é objeto de estudo do curso de floresta, ela vai apresentar ao longo dos anos um KC um pouco mais estável, porque à medida que ela cresce, ela vai elevar o seu KC e depois se mantém um pouco mais estável. Enquanto, por exemplo, uma cultura de referência num gramado vai ser sempre o mesmo. Aqui seria o nosso ET0. Então, alguns fatores determinantes da evapotranspiração, os fatores relacionados ao clima, saldo de radiação é o que sobra, que chega até a superfície da Terra, temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento, fatores relacionados à cultura, como altura, área foliar, tipo de cultura, albedo, profundidade do sistema radicular, e fatores relacionados ao manejo do solo, espaçamento, densidade, tipo de plantio, norte, sul, leste, oeste, essa orientação, uso da cultura, capacidade de armazenamento do solo, entre outros detalhes. Como que é feita a determinação da evapotranspiração? Existem algumas medidas diretas, algumas medidas indiretas, algumas medidas baseadas na temperatura, outras na radiação ou combinadas. Nós vamos ver aqui um breve sobre algumas dessas medidas, como por exemplo o balanço hídrico para a evaporação, que é a relação entre a quantidade de água que entra numa determinada área e a que sai. Essa área ela é delimitada e aí uma vez que é lançada uma certa quantidade de área, de intensidade de chuva, por exemplo, vezes a área, mais uma vazão que entra, menos uma vazão que sai, e aí evaporação, a gente consegue saber nessa área coletada no final, tipo a microbacia, o quanto de água que foi evaporada. Medidas baseadas na evaporação de um tanque. Observe que aqui é uma área gramada para evitar que o albedo favoreça a evaporação dessa água que está aqui. Essas medidas elas são padrões e todo dia é medido o quanto que essa água evapora dentro de um parafuso micrométrico, que é chamado de tanque classe A. Alguns modelos baseados na transferência de massa para evaporação, como por exemplo alguns modelos matemáticos, existem algumas limitações porque esses modelos matemáticos muitas vezes superestimam ou subestimam muitos detalhes aqui, porque eles começam todos os cálculos a partir de uma temperatura e às vezes acaba deixando muito a desejar. Algumas medidas diretas de evapotranspiração em campo, como por exemplo os lisímetros de balança, que eles acabam pesando aqui o solo, e aí essa diferença entre um dia e outro, eles vão relacionar pela massa de água que foi perdida, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, um lisímetro que foi aplicado à cultura do café para saber o quanto que cada uma dessas plantas vão perder de água ao longo do dia. E aqui tem uma balança que vai
relacionar essa massa de água que está sendo perdida. Bom, para essa semana o conteúdo é esse, e mais detalhes a gente se comunica lá pela página. Muito obrigado.